Deus. Amém? Deus abençoe a todos os visitantes. Amados, vamos louvar ao Senhor para nós contribuirmos com nossos dízimos e com as nossas ofertas. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A sua vida é bom desabafar tudo que sente. Não pode desanimar, precisa suportar até o fim. Imagine lá no Calvário, Glória a Deus. Jesus Cristo foi por ti crucificado. Os cravos em tuas mãos, com amor no coração. Tudo isso por você é difícil carregar na cruz que Ele levou. carregou sem reclamar. Glória a Deus. É impossível esquecer Sua morte lá na cruz, lembrança de Jesus, lembrança de Jesus. Louvado seja Deus. Imagine Você já imaginou, irmão, lá no Calvário, lá no Calvário, Jesus Cristo foi por ti crucificado. vai, se você puder, feche os teus olhos Em suas mãos, e medita. amor no coração. Tudo isso Tudo isso por você. por mim e por você Ele sofreu. É difícil carregar A cruz a cruz que Ele levou. carregou. Carregou sem reclamar. É impossível esquecer Sua morte, sua morte lá na cruz. lembrança Lembrança de Jesus, lembrança de Jesus. Lembra da coroa de espinho, da chicotada, da zombaria, do escárnio, da vergonha. É difícil carregar a cruz que Ele levou. Carregou. Carregou sem reclamar. É impossível esquecer sua morte lá na cruz. Lembrança de Jesus. Lembrança. Lembrança de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, eu vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 26. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 26, a partir do verso de número 17, para a nossa meditação. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler e os irmãos só me acompanham na leitura. Nós vamos ler do verso 17 ao verso de número 30. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, a um certo homem, e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como a seca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o disseste. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, o abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Glória a Deus. Amados, fecha os teus olhos, mantenha a Bíblia aberta, que eu vou fazer mais uma oração nesta noite. Pai Santo, Senhor, meu Deus, meu Rei, meu Salvador, nós já trouxemos a Ti, ó Pai, a nossa oferta. Nós já louvamos a Ti. Nós exaltamos e bendizemos o Teu santo nome. Agora, Senhor, eu te peço, mais uma vez, como sempre eu faço, fala conosco, Senhor, que o Teu Divino Espírito Santo esteja aqui presente, no nosso meio, falando aos nossos corações, porque, Pai, eu sou um pecador, pregando para outros pecadores como eu. Então eu te peço, Senhor, abre a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos e entendermos, Senhor, a Tua palavra e guardá-la, ó Deus, no nosso coração, para não pecar contra Ti, Senhor. Assim, ó Deus, eu te peço, ó Pai, e te agradeço, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amados, eu meditando nesse texto, neste capítulo, que fala concernente à crucificação de Cristo, que fala também sobre a ceia pascual, e também que fala sobre a ceia, né? A ceia do Senhor. Eu tenho visto que o nosso Deus, ele tem sido bom para conosco.
a mão do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, tem cuidado de cada um de nós, tem cuidado da sua igreja, tem cuidado do seu povo. Mesmo nós passando por adversidade, batalhas, perseguições, problemas, situações, seja qual for elas, Deus tem cuidado da sua igreja, Deus tem cuidado do seu povo, Deus tem cuidado de cada um de nós. Ele tem sustentado com a destra das suas mãos. E isso é motivo de nós louvarmos a Deus, exaltarmos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. E Ele tem feito grandes coisas. Ele tem feito. Eu acho que cada um aqui tem motivo de louvar e de agradecer a Deus por todos os seus benefícios, né? Louvado seja Deus. Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, quando esteve aqui, presente em vida, o Verbo que se fez carne, Ele teve os seus momentos ali de agonia, de aflição, de angústia, de preocupação, mas também teve os seus momentos de alegria, né, com seus discípulos, de se alegrar de ver o Senhor, o nosso Deus, o Espírito Santo, trazendo os irmãos, os discípulos, e também revelando para os discípulos quem Ele era. Jesus viu eles deixar tudo para o segui-lo, para viver, para andar com Ele, né? Mas chegou um momento que precisava Jesus ser entregue, era necessário. Ele precisava ser entregue, Ele precisava ser crucificado, Ele precisava ser morto, para levar no seu corpo o nosso pecado, as nossas transgressões. Jesus, Ele precisou ser ovelha muda para o matadouro, homem inocente, que não cometeu erro, delito, nada Ele fez. Por mais que você vê nos textos bíblicos que homens o prenderam, homens colocaram a mão sobre ele, homens colocaram coroa de espinho, bateram nele, chicotearam ele, cuspiram, mas Jesus, que se entregou na mão dos homens, Ele veio ao mundo. Quando Ele está conversando com Nicodemos, você pega João capítulo 3, você vai ver que Ele está ali conversando com um escriba, com um líder religioso, e era de noite. Nicodemos vai até Jesus, porque Nicodemos ficou admirado com o seu ensinamento, e ele reconheceu que as obras de sua mão vinham de Deus, e que ele mesmo vinha de Deus. Então Nicodemos ali dialogando com Jesus e sendo ensinado pelo mestre. Aí no verso de número 3, do capítulo 3, do verso de número 16, 17, Jesus responde para Nicodemos assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando eu entendo esse ato, essa grandeza de sacrifício que Jesus fez, eu me constranjo, porque foi por mim, foi por você, foi por nós. Se Jesus não vem, porque os profetas vieram, os reis vieram, os sacerdotes vieram em nome do Senhor, o próprio Deus o enviou. Os reis,
os sacerdotes, os reis, os profetas falaram em nome do Senhor, como vocês conhecem. Abraão, pai da fé, veio em nome do Senhor, saiu da cidade do Ur dos Caldeus, da sua parentela, e ouviu a voz do Deus Todo-Poderoso, para seguir a uma terra, a qual Deus o preparava. Então, nós conhecemos também Jacó, as 12 tribos de Israel, Moisés, o grande líder que veio em nome do Senhor, e foi chamado como libertador. Nós vemos também Elias, que foi usado por Deus para afrontar todo tipo de deuses. Profetiza de Baal, Acabe. Então, Elias veio em nome de Deus. Eliseu e outros, a qual nós conhecemos. Então, esses homens vieram amando de Deus, foram levantados por Deus para trazer o recado e a mensagem do Senhor para a nação, para a sua igreja, que na época a igreja do Antigo Testamento era Israel, e o povo, e também para as nações ímpias. Então Deus levantou esses homens, e esses homens fizeram obras maravilhosas pelo poder do nome de Jesus. Deus mandava, eles iam lá e executavam o plano, eles obedeciam. Então negar que Deus não enviou esses homens é ir contra a sua palavra. Negar os feitos do Senhor, a muralha de Jericó cair sobre os olhos humanos, é negar o poder de Deus, negar que Deus abriu o mar vermelho quando Deus disse: abre, toca nas águas com seu cajado, e o mar se abriu, e o povo de Israel passou pé enxuto, e depois Deus fechou as águas e consumiu vivo os soldados egípcios, né? Então você vê Deus destruindo os seus inimigos, você vê Deus cuidando do seu povo, até os nossos dias, você vê a mão de Deus. E eu posso dizer, e eu sei que também você vai dizer, é eu falando e você também dizendo no seu coração: Deus, desde quando eu me converti, Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado dos meus, Deus tem cuidado da minha casa, Deus tem cuidado da minha vida, Ele tem me conduzido, Ele tem me orientado, Ele tem me ajudado, até nos dias difíceis, até nos dias trabalhosos, as mãos do Senhor esteve e está comigo e com você, está conosco, está com a sua igreja. Então há momentos difíceis que eu e você passa, há altos e baixos. Servir a Deus não é só 1000 maravilhas, porque para mim, mesmo na luta, é 1000 maravilhas, irmão Flávio. Mesmo na dificuldade, mesmo no choro, mesmo no aperto, mesmo nas lágrimas, é bom demais servir a Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos, no frio, no calor, sem chuva, chovendo, não importa qual é a situação, é bom estarmos na presença de Deus, porque Deus trará providência e socorro, como tem feito para cada um de nós. Louvado seja Deus. Então aprenda a lidar com as dificuldades, a adversidade, com os problemas que virão. Saiba disso. O teu general vai te dar instruções, sabedoria para você lidar com esse problema qual você está passando, ou a qual você vai passar, ou a qual que você até passou e você viu a mão de Deus te dando vitória. Então aprenda. Louvado seja Deus. Agora veja, você olha para esse cenário, o que Jesus fez, olha o poder dele, olha o poder de Jesus, olha o poder do verbo, olha a autoridade de Jesus. Eu vou te mostrar algo aqui, ele está sendo entregue nas mãos dos homens, mas em Marcos capítulo 4 e capítulo 5, Jesus sai de uma cidade e vai para a cidade chamada, a cidade dos Gadarenos, e chegando nessa cidade, havia um homem que era possesso de demônio. Havia uma legião na vida deste homem. Este homem vivia escravo.
ele era prisioneiro, ele vivia no cemitério. E quando Jesus chega na cidade de Gadara, a Bíblia diz que os demônios correm até Jesus e se prostra perante ele e o adora. Os demônios adoram a Jesus, mesmo sendo eles inimigos de Deus. Depois que eles os adoram, aí eles falam: o Senhor veio nos destruir antes do tempo. E a Bíblia diz que eles pediram para ser lançado naquele precipício ali dos porcos, e eles foram lançados. Você percebe a autoridade que Jesus tem? Você consegue medir a autoridade de governo? Aquele homem que está na frente de um país, ele só tem poder porque ele está na frente do país. Depois que tirar ele de lá, ele não tem poder nenhum. Os governantes, os líderes só têm poder limitado, mas o nosso Deus tem poder, porque Ele é o próprio poder. Toda autoridade está sobre o seu domínio. Ele governa tudo e todo. Por mais que você olhe para o mundo e vê que o mundo está de ponta cabeça, o certo virou errado, o errado virou certo, parece que nós estamos andando a vereda, parece que está tudo perdido. Não, Deus está no controle de tudo, porque Ele tem todo o poder, toda a autoridade está nele. E eu preciso dizer para você que Deus, o nosso Senhor, tem autoridade e tem dado à igreja o seu poder. Pastor, tem me dado poder? Tem. Por que você está de pé? Por que você está caminhando? Por que você está servindo a Deus? Por que você está vencendo essas lutas? Esse medo, essa adversidade, esses problemas, esse desânimo? Por que você não parou ainda? Por que você não desistiu ainda? Por que você já não quebrou o barraco? Por que você já não parou? Porque o poder de Deus está sobre você. Porque a presença de Deus está sobre você. Porque o Espírito Santo que foi dado à igreja está com você, te ajudando, te conduzindo, te fortalecendo, te animando, te intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Quando você diz: agora acabou, agora eu não consigo, agora já era, agora no teu jeito, o Espírito Santo vem e te renova, o Espírito Santo vem e te alegra, o Espírito Santo vem e te ergue, te levanta, o Espírito Santo vem e traz esperança para você, a qual foi perdido. É isso que Deus faz, é isso que o Senhor é. Ele está conosco, Ele está com a sua igreja, mostrando para mim e para você que até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja Deus. Então não se preocupe, eu sei que é difícil, mas se você estiver vivendo em guerras, seja ela interna e externa, batalhas, lutas, adversidade, seja ela qual for, você tem um general, você tem um Deus todo-poderoso, que é maior do que todos os inimigos que tem levantado contra você. Você tem um Deus todo-poderoso. Glória a Deus. Agora veja, Jesus então no capítulo, Mateus capítulo 26, a gente vai ver aqui a ceia pascual. Se você observar, você vai ver que Jesus, ele tinha acabado de sair de uma casa, lá em Betânia, e lá uma mulher que estava com vaso de alabastro, ungiu Jesus com unguento, com um perfume caríssimo. E dali então Jesus pede para os discípulos ir até uma cidade. E chegando ali naquela cidade, naquela casa, organizar para que eles pudessem participar da ceia pascual. Ceia pascual é essa que fala da libertação do povo de Deus da mão do opressor que predominava na época, era o Egito. Então em Êxodo capítulo 13 você vai ver a ordem que Deus dá aos israelitas, que todas as vezes, uma vez por ano, eles tinham que
celebrar, cultuar a Deus, lembrando da mão forte do Deus Todo-Poderoso, libertando Israel da mão do opressor. Então, era costume eles fazerem isso. Aí, no capítulo 26, a qual eu li, você vai ver, a partir do verso de número 26, capítulo 26, do verso 26, você vai ver ali Jesus intitular a ceia do Senhor. Olha o que ele vai dizer. Enquanto eles estavam comendo, enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E depois o 27 diz: e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Ele não simplesmente só fala isso, ele traz primeiro algumas coisas. O que ele vai trazer? A primeira coisa que ele vai relatar aqui, ele vai revelar que alguém que está na mesa vai o trair. Olha que culto, preste bem atenção, que culto que estava acontecendo naquele lugar. Está os 12 discípulos, Judas está na mesa, e aí Jesus, ele começa a dizer que um de vós, ou, verso 23, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Então, os discípulos ficaram atônicos, preocupados com aquelas palavras que Jesus estava dizendo. Senhor, será que é eu? Será que é eu? Aí Pedro dizendo: sou eu, Senhor. Aí João dizendo: sou eu. Aí Jesus, ele diz: aquele que põe a mão no prato comigo, este vai me trair. Lá no livro de João, você vai ver que Pedro pede para João, Francisco, perguntar quem é o traidor. Aí João chega e inclina a cabeça no peito de Jesus e diz: olha, o mestre, de quem você está falando? Quem é o traidor? Aí Jesus diz para ele: aquele que eu der o bocado, que o bocado ali é o pão, este vai me trair. Dá a entender que João sabia quem era o traidor, menos os demais. Ou seja, a pessoa que estava na mesa ia o trair. Pastor, é difícil lidar com traição, mas nós devemos aprender a lidar com isso. Nós vamos lidar com isso. Mais cedo ou mais tarde você vai lidar com traição. Mas como Jesus passou, nós também devemos passar e saber que Jesus está conosco para nos ajudar a lidar com essa situação, a qual ocorreu aqui com eles e também pode ocorrer na sua vida também. Então aprenda a lidar que eu e você somos pecadores, somos falhos, cheios de defeitos. Sabe essa pessoa que está do seu lado aí? Ele não é perfeito, ele comete erros, ele é cheio de falha, cheio de defeitos. Mas aprenda uma coisa: o seu amigo mais perfeito que você pode ter é Jesus. Ele não vai te trair, ele não vai te abandonar, ele estará com você em todos os momentos. Ele estará com você na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, nas percas e nos ganhos. Ele disse que estaria conosco até a consumação do século. Se eu puder te confortar com essa palavra, eu digo para você nesta noite: não importa se você está sendo traído hoje, abandonado hoje, desamparado hoje, saiba que Jesus, o nosso Salvador, disse para mim, disse para você, disse para o seu povo, disse para a sua igreja, que estaria conosco até a consumação do século. Ele está comigo e está com você. Bendito seja o Senhor, louvado seja Deus. Mas ele passou por isso. Ele sendo Deus passou por essa situação. Ele sendo Deus passou por esse momento.
Mas o Pai o consolava, o Pai o confortava, o Pai o fortalecia. Jesus não estava só, em nenhum momento esteve só. Mesma coisa comigo e com você. Você não está só, o Espírito Santo está com você, o nosso Deus está com você, o Senhor Jesus está com você. Louvado seja Deus. Parece que não está, pastor. Eu não sinto Ele mais. Eu sinto vazio dentro de mim. Eu sinto angústia, tristeza, depressão, abandono. Eu sinto escárnio. Eu me sinto um leproso. Você sente, porque você pensa que Deus é aquele Deus que você pode pegar Ele. Aí você acha que você tem Deus. Você pensa que o Deus que você serve é simplesmente um Deus que vem momentaneamente, traz aquela presença e vai embora. Não. Deus está com você quando você está fraco. Deus está com você quando você está desanimado. Deus está com você quando você está triste. Deus está com você quando você está desamparado. Deus está com você e sempre esteve com você, cuidando de você. Bendito seja Deus. Ele é, quando você se sente desamparado por alguém, Ele é o amigo que você precisa. Ele é tudo que você precisa. Bendito seja Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então Jesus, ele foi, pegou o pão, e aí partiu. Ele pega o pão e parte. E ele diz: isso aqui é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. O culto de ceia é um culto solene. Por que é um culto solene? Porque é um culto que você lembra da morte de Jesus. É um culto que você lembra da cruz. Você lembra da chicotada. Você lembra dos escárnios. Você lembra da zombaria, do abandono. Você lembra do Gólgota. Você lembra de Jesus sendo crucificado. Você lembra da cruz. Você lembra dos pregos em suas mãos. Você lembra quando Jesus disse: está consumado, e quando ele respira, aí ele morre. Isso é o culto de ceia. Aí você lembra desse ato que Jesus fez, desse sacrifício por mim e por você. Será que isso não é o suficiente para você, amado irmão? Para você saber o grande amor que Ele tem, que Ele teve, que Ele tem por você? Quem daria a sua vida para morrer por mim e por você? Jesus fez isso por mim e por você. O amor dele é ágape. Ele se entregou, mesmo eu e você sendo ainda pecador, mesmo eu e você ainda cometendo erro, Ele deu a sua vida por mim e por você. Então ele pega o pão, e aí ele diz: olha, meus amigos, né? Meus irmãos, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Aí ele pega o pão, que simboliza, né? Não é a carne de Cristo, mas que simboliza. Ele vai partindo o pão, e aí vai dando a cada discípulo. E aí eles vão participando com a dor no coração. Porque, amados irmãos, eles já estão sabendo que Jesus vai precisar partir, que Jesus vai precisar ser crucificado. E aí eles comem aquele pão. E depois Jesus pega o cálice ali é o vinho, ou o suco do Novo Testamento. E aí ele dá um por um: este aqui é o meu sangue. Olha o verso de número 27. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Todos. Então a mente dos discípulos, o coração foi preparado. Porque se eles comem o pão sem saber o porquê, não valia nada.
Se eles bebem o cálice sem saber o porquê, não valia nada, porque é a mesma coisa de chegar aqui e falar para vocês assim, coma o pão e beba o cálice. Aí vocês vão comer o pão e beber o cálice, mas por que eu tenho que comer o pão e beber o cálice? Só que a diferença é que Jesus explica para ele, olha, você está vendo isso aqui que vocês vão fazer? Isso aqui que vocês vão fazer, vocês vão lembrar do pacto, da nova aliança, do corpo e do sangue de Jesus Cristo, daquela aperto de mão, como quando você faz um negócio com alguém, olha, tá feito, viu? Aqui, ó, vamos apertar a mão, vamos assinar esse contrato, tá feito, tá consumado, nós estamos em concordância. Ou seja, quando você participa da ceia do Senhor, não é para ser curado, por mais que Deus pode curar você, mas a ceia do Senhor não é para você, eu vou participar da ceia do Senhor porque eu preciso ser curado de enfermidade. Não, você vai participar da ceia do Senhor para lembrar do ato sublime, do pacto, da nova aliança, no corpo é de Cristo. Você vai lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, do preço que Ele pagou por mim e por você. Esse foi o contrato que Ele fez comigo e com você. Ou seja, Ele derramou o seu sangue, a sua carne foi moída, por amor a mim, por amor a você, simplesmente para pagar uma dívida minha e uma dívida nossa, uma dívida sua. Nós éramos responsáveis por aquele delito, e era necessário nós ser crucificados, era necessário nós sermos presos, mortos, ser lançados no lago de fogo e de enxofre. E aí o que Jesus faz? Não, eu vou morrer no lugar dele, eu vou pagar a dívida dele, eu vou pagar a dívida dela, eu vou pagar a dívida da igreja. É por isso que o texto diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Amados irmãos, glória a Deus. Olha só, glória a Deus. Lucas capítulo 22, verso 19 diz assim: e tomando o pão, e havendo dado graça, o partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois de ceiar, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que derramado por vós. Agora veja, dentro desse capítulo de Lucas, há uma frase que eu amo muito, que é quando ele diz assim: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que eu padeça. Quando ele está dizendo assim, desejei muito comer convosco esta Páscoa, ele está se referindo à ceia pascual e à reunião, comunhão com os discípulos. Jesus tinha prazer, tinha alegria, ele desejava muito, ter os discípulos à mesa, sentado com ele. O que eu quero dizer, irmão José, com isso? Que se Jesus tem anseio, desejo, alegria de ver a sua igreja participando com ele da ceia, esse sentimento tem que também arder no meu e no seu coração. Eu tenho anseio de participar do culto da ceia, prazer, eu tenho alegria de cultuar ao Senhor, eu tenho prazer de estar aqui, é o meu desejo, porque toda vez que eu participo da ceia, eu lembro para onde eu iria, e não fui, porque Cristo pagou o preço de sangue pela minha vida. Amados, feche os teus olhos. Não perca esse desejo de estar na presença de Deus, esse anseio, essa alegria. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos, adorar. Bendito é o nome do Senhor. Bendito, me ajuda. Do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, para sempre. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Agora veja,
Aí, Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, a gente vai ver uma outra ordenança da ceia, quando Paulo está conversando com a igreja, por cartas, porque Paulo precisa enviar uma carta à igreja de Corinto, principalmente essa primeira carta, para tratar problemas que aquela igreja estava enfrentando, e uma delas é a gula e a embriaguez, porque esse capítulo 11, Paulo vai tratar a respeito da igreja. Olha que interessante esse texto aqui, João. Participar, se reunir para participar da ceia do Senhor com intenções erradas. Porque você pega o contexto do texto de 1 Coríntios capítulo 11, você vai ver que no capítulo do verso 1, Paulo não glorifica a igreja de Corinto. Por quê? Porque a igreja de Corinto, quando se reunia para participar da ceia, aí as pessoas que tinham condições, que eram poderosas, ricas, participavam, comia tudo, ficava até embriagado, mas as pessoas que não tinham condição, não participavam da ceia. Então eles estavam se reunindo, não para louvar a Deus, mas para trazer escândalo. Aí o que Paulo faz? Ele manda essa carta, aí no capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 23, ele está orientando a igreja, porque no verso 30, no último versículo, ele diz assim: quem tiver fome, coma em casa. Quando vocês participar da ceia, espere pelos outros. Vocês não estão vindo à igreja, olha o que Paulo está querendo dizer, para participar da ceia, ou seja, para alimentar a carne, para encher o bucho. Não! Vocês estão vindo participar da ceia para lembrar do novo pacto que Jesus fez, porque Paulo no verso 23, olha o que ele vai dizer: como eu recebi do Senhor, eu também vou ensinar a vocês que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Se você participa da ceia mais do que uma vez no mês, todas as vezes que você participar, esse culto tem que ser um culto solene, e tem que ser um culto aonde a sua mente, o seu coração lembre do sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você, lembre da sua entrega, lembre da prisão, lembre da cruz, lembre, aleluia, do Calvário, lembre do pacto, da nova aliança no corpo e no sangue de Cristo. Paulo está dizendo: eu sou apóstolo, mas eu não estou trazendo outro ensinamento. Do mesmo jeito que Jesus passou para a igreja, passou para os judeus, passou para mim que sou apóstolo do gentil, irmão João, eu vou ensinar vocês do mesmo jeito, sem colocar e sem tirar um ponto, sem tirar uma vírgula, mas do mesmo jeito como Jesus. Oh, glória seja dada ao Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu recebi do Senhor e só estou fazendo eu estou sendo só um mediador. Do jeito que eu aprendi, eu vou passar para vocês também. Oh, louvado seja Deus. Aí veja só, porque olha só o verso 27: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Temos que entender isso aqui, porque se a gente pensar que é por conta só do pecado que a gente comete, então nenhum de nós deveríamos participar da ceia. Pastor, vou dizer mais uma vez, nenhum de nós deveríamos participar da ceia. Não precisa responder, mas responda para você: quem aqui hoje pecou hoje? Eu. Nós.
Então, só por conta disso, já não deveria, irmão José, participar da ceia. Então, o que o apóstolo Paulo quer dizer? Ele quer dizer que quando a igreja, quando ela se reunir, eles têm que fazer e participar da ceia do Senhor com coerência, responsabilidade, com entendimento, sabendo o que está fazendo. Quando uma pessoa participa da ceia sem entendimento, não serve para nada. Não serve para nada. Então, quando ele está dizendo, é isso aqui, olha o que ele está dizendo. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Isso não me dá espaço, eu também tenho que explicar aqui, porque senão vai ficar assim, então eu posso adulterar e participar da ceia, então eu posso roubar e participar da ceia, então eu posso matar. Não, também isso não dá espaço. Você tem que participar da ceia com responsabilidade e também com santidade, com temor a Deus. A ceia não é para pessoas que não têm compromisso com Deus. Uma pessoa ímpia não entende. Tem igreja que pega e deixa a ceia nos hospitais. Eu fui participar de igreja, não vou citar o nome, que eu criança, minha mãe mandou ir na igreja, ela sabe qual que é, mas eu não vou falar. E eu lá, cheguei lá, peguei a ceia sem saber nada e participei. Tem que instruir. A pessoa que está participando da ceia tem que saber o porquê que está participando da ceia. Tem que ter entendimento. Então, quando a pessoa participa, ela tem que participar com responsabilidade, com temor, com santidade, com reverência e também, acima de tudo, saber o porquê que está comendo deste pão, saber o porquê que está bebendo deste suco. Não, eu não estou comendo deste pão para me ficar mais forte, para me ficar mais forte. Não, eu estou comendo deste pão, eu estou bebendo deste cálice para lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, para lembrar da morte de Jesus Cristo na cruz, para lembrar, aleluia, do pacto, da nova aliança no seu corpo. E é uma esperança para a igreja. Quando eu participo, eu estou dizendo, está doendo, mas eu sei que ele vai voltar. Ele morreu na cruz, cara. Eu sei que ele vai voltar. Este culto que nós estamos, por mais que é um culto solene, por mais que é um culto pesado, porque a gente lembra de uma pessoa que morreu, mas é diferente, porque a gente lembra que ele morreu, mas ressuscitou, e está vivo para todo sempre, e vai voltar para buscar a sua igreja. Oh, louvado seja Deus! Eu vou fazer um negócio aqui. É mais ou menos assim. Vem, diabo. Eu sei, tem vezes que você me derruba. Tem vezes que eu pego você. Vem, carne. Tem vezes que você me derruba. Mas eu também pego você. Vem, mundo. Vem, eu caio às vezes nessa. Eu caio. Mas vai chegar um dia que Jesus vai voltar. Olha, eu não concretizei ainda essa vitória, porque Cristo precisa vir. Mas eu já sei que eu já tenho a vitória. Não pelo meu mérito, por mérito de Jesus Cristo. Oh, glória seja dada ao Senhor. A minha mente e o meu coração sabe. Às vezes eu apanho, às vezes eu sou perseguido, mas eu sei que a minha vitória já está garantida na cruz do Calvário, porque Cristo venceu a morte, venceu o inferno e está vivo, igreja. Está vivo, igreja. Está vivo, igreja. Está vivo, jovem. Está vivo, irmãos. Está vivo, obreiro. Ou seja, o teu pastor, o teu Senhor, o noivo da igreja está vivo e vai voltar para buscar a sua igreja. Vai voltar para buscar a sua noiva. Vai haver aquele casamento maravilhoso e viveremos para todos sempre com o nosso Deus, o Senhor. Oh, louvado seja Deus. Glória a Deus. Termino agora. Olha isso. Gálatas capítulo 2, verso 20 diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. A gente não é salvo pelas obras, nem pela lei, porque nenhum de nós consegue seguir a lei à risca, mas somos salvos pela fé que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Graça, favor imerecido. Pastor, isso não dá uma brecha para mim? Não. O salvo sabe o que deve fazer. Você sabe o que você deve fazer. Então, como salvo que sou, eu tenho as obras de um salvo que eu devo fazer. Então, nós vamos fazer conforme a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que nós devemos ser santos, nós devemos ser puros, nós devemos praticar boas ações, nós devemos orar, nós devemos fazer tudo aquilo que a Bíblia nos manda. Então nós devemos mostrar com o nosso caráter, com as nossas atitudes, quem somos, da onde somos e o que somos. Nós somos cristãos, não só por falar, somos cristãos porque as pessoas veem Cristo na minha vida, veem Cristo na sua vida através das obras. Louvado seja Deus. Agora veja, Romanos, aí o último versículo, Romanos capítulo 8. Glória a Deus. E nós já vamos para a ceia. Livro de Romanos capítulo 8, verso 31. Olha o que diz o texto. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Louvado seja Deus. José, pode vir, meu irmão José. Ô, amado irmão, quando eu olho para você, por mais que eu sou o pastor, eu olho para você, por cada membro dessa igreja, e até por aqueles que eu estou conhecendo agora, que estão nos visitando. Quando eu olho para vocês, eu me alegro, sabe por quê? Porque eu vejo a mão de Deus cuidando de vocês. E eu me alegro de saber, nosso irmão José está firme, olha ele aqui tocando teclado, o nosso irmão Edson está firme, olha ele aqui, tomando conta do... A nossa irmã Karen, que congrega na outra igreja, está firme e está com a barriguinha grande. Que bênção, amado irmão, olha que bênção, e de saber que ela vai ser uma mãe que vai instruir a sua filha nos caminhos do Senhor. Eu me alegro de ver o poder de Deus, de ver o cuidado de Deus. Eu me alegro de ver aquele cabelo pintado lá atrás, o Chico lá atrás, lá adorando a Deus. Eu me alegro de ver a mão de Deus sobre você, cuidando de cada um de nós. Eu me alegro de ver cada irmão aqui presente. Quando eu vejo, e aí eu converso, eu falo: e aí, tudo bem? Tudo bem, pastor, tive um dia difícil. A nossa irmã Elisama fala assim: eu tive um dia difícil, aquele negócio de médico, mas a mão de Deus esteve comigo e está comigo. Oh, irmão Gisele, a mão de Deus está conosco. Aleluia, Deus é tremendo, Deus é magnífico, Deus é maravilhoso, porque eu até tento te ajudar, e às vezes eu posso até piorar a situação, mas o nosso Deus trabalha, cuida, Ele tem, aleluia, a hora certa e o momento certo de agir. Quando você está fraquinho, Ele vem com a sua força, te fortalecendo. Quando você está desanimado, quando você está desanimada, Ele vem te animando, Ele vem revigorando as suas forças, porque Ele diz que aqueles que esperam nele renovarão as suas forças. Aí o apóstolo Paulo nos ensina: que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga alguém poderoso para derrotar o nosso Deus.
Diga o problema que você está vivendo, que possa dizer, não, esse aí, Deus derrotou. Não, não há nenhum problema, não há nenhuma situação, não há nenhum rei, não há nenhum governo, não há nenhum inimigo que possa ir contra o nosso Deus. Nesta peleja não tereis que pelejar, ficar de pé e vedes o livramento do Senhor. Oh, glória a Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, irmão José. Não há, ainda antes que houvesse dia, eu sou, eu posso, eu faço, eu domino, porque eu sou Deus, o Deus Todo-Poderoso. Oh, glória seja dada ao Senhor. Ele é o nosso pastor. Então Paulo está dizendo, não há ninguém contra nós, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Consolai-vos com essa palavra, amados irmãos. Nós vamos terminar o ano de 2025. E se Deus quiser, se for da vontade de Deus, passaremos 2026, entraremos 2026 da mesma forma. Oh, glória seja dada ao Senhor, que Deus cuidou de você, que Deus cuidou de mim, que Deus cuidou de nós, que Deus cuidou da sua igreja no ano de 2025, Ele também cuidará de você no ano de 2026, porque Deus é Deus e vela pela sua palavra. Louvado seja Deus. Feche os teus olhos para me orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Oh, irmão. Talvez você entrou aqui nesta noite, como eu já entrei muitas das vezes, desanimado, abatido, angustiado, preocupado, preocupada, sem força, sem ânimo, sem fé, sem esperança. Mas Jesus está dizendo para nós nessa noite, por intermédio desta palavra: eu fui desamparado também, eu fui traído, eu fui escandalizado, eu fui abandonado, eu fui crucificado, eu recebi chicotadas, coroa de espinho, zombaria, cuspe, escárnio, vergonha. Eu também passei por isso também, Jesus dizendo para nós. Mas eu venci. No mundo tereis aflição, Jesus dizendo para mim e para você. Tem de bom ânimo. E ele termina dizendo: eu venci o mundo, eu venci a morte, eu venci o inferno. A gente não precisa vencer nada, nós já somos vencedores, porque Cristo já venceu. O que a gente precisa fazer, pastor? Permanecer. Permanecer, só isso. Permanecer em meio às guerras, em meio à dificuldade, em meio às batalhas. Permanecer, simplesmente permanecer, permaneça, seja alimentado por essa palavra, não desanima, não olhe para trás, não abandone a fé, não volte para trás, sede firmes e constante, aquele que não dorme, não te abandonou, Ele está com você, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro, bem presente na hora da angústia, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Salvador, Ele é o teu pastor, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu provedor, Ele é o teu Deus, o Senhor, aquele que guerreia por você, tem cuidado de você, tem ajudado você, tem visto as tuas lágrimas, tem visto o teu desespero. Ele é o nosso Deus, tem sido o teu travesseiro, tem sido o teu lenço, porque Ele é o nosso pastor.
Oh, glória seja dada ao Senhor. Não, você não vai voltar para trás. Não, você não vai parar. Você não tem essa opção. A sua opção é a única. Qual que é? Olhar para Cristo. Olhar para Cristo, caminhar com Cristo, andar com Cristo, porque Ele morreu por você. Oh, glória seja dado ao Senhor. Receba esta palavra nesta noite. Seja renovado nesta noite, para a glória de Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra ministrada aos nossos corações. É de fé em fé. É de fé em fé. E o alimento é a tua palavra que nos sustenta. Porque o Senhor é pão que desceu do céu para alimentar os famintos. Que muitas das vezes na caminhada nós estamos famintos. E muitas das vezes o sol escaldante, oh Deus, deixa a gente desidratado. E o Senhor é a água para saciar, para matar a nossa sede. Deus, obrigado, Deus, por essa palavra, porque o Senhor conhece a cada coração aqui presente. O Senhor sonda os pensamentos, o Senhor sabe de tudo, o Senhor conhece a família de cada um, Senhor. E nós somos gratos a Ti, ó Deus, pelo Teu cuidado. Não somos merecedores, mas as Tuas mãos têm sido conosco. Agora, Pai, o que eu posso pedir para Ti nesta noite é que o Senhor nos fortaleça, nos ajude e nos renove para a Tua glória, Senhor. Nós vamos, ó Pai, participar da ceia, ó Deus. Toma, Pai, nas Tuas mãos, Senhor, este culto. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Ele é digno de louvor, Ele é digno de glória. Oh Deus, Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo que eu e você precisamos. E as maravilhas, oh, Espírito Santo, sinta a paz, que a presença do Espírito Santo venha até você, por amor, sua vida é
nos amou. Glória a Deus. Sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi, como a flor machucada no jardim. Morreu por mim. Oh, glória a Deus. Pensou em mim e amor. Como a flor. Foi por mim, foi por você. Adore a Jesus. Adore ao Senhor. Pensou em mim, me amou. Glória a Deus. 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 Vamos adorar ao Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Que o Espírito Santo te fortaleça nesta noite. Te encha nesta noite. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Pelos cravos, graças eu te dou. Graças eu te dou. Lavou, te deu perdão, restaurou-me. Adore ao Senhor. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Sobre o trono está. Sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Levante as suas mãos. Elevo-me a Cristo que venceu. Cordeiro de Deus. Aleluia. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Vai adorando ao Senhor. Aleluia. Pelos graças eu te dou. Vamos ficar todos de pé para a gente terminar. Lavou minha mente e coração, te deu e me deu perdão. A comunhão. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Sobre o trono está. Soberano Criador. Adore a Deus. Adore ao Senhor.
seja dada ao nosso Deus, seja dada a Jesus Cristo, que o seu nome está acima de todos os nomes, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja Deus. Só resta-nos agora agradecer ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.